provavelmente. Porque tem um monte de cara igual a gente que não tá disposto a largar o osso, mas o cara vai tentar e não vai conseguir. Mas se a gente conseguir convencer, cara, 3, 4% da população a colocar dinheiro nesses caras, o Brasil vira outro. E não precisa, não tô falando de eleger presidente da República nem nada. A gente precisa do seguinte, cara, dinheiro pra um cara que fala, velho, eu vou construir um microfone desse no Brasil. Esse cara, ele é tão doido quanto a gente, só que tem potencial hoje, sabe? Não tem esse cara só no mercado financeiro, ou só no mercado de mídia. Acho que a gente precisa fazer a população entender que esse cara tá se fudendo no Brasil. E quando um brasileiro tem que mudar de país pra fazer isso lá fora, é um fracasso que a gente teve como nação. E Verdade. é isso que mantém a gente nesse lugar meio merda que a gente tá, sei lá quantos anos, que o Brasil não tem crescimento real, cara. Você pega e analisa, assim, não tem crescimento da economia. E cada vez mais gente trabalhando em quê? Em loja de shopping, varejo, tal, o quê? Não tô dizendo que isso é errado, mas isso não vai levar a gente pra lugar nenhum. Sim, Comprar pô. coisa da China, bugiganga e vender aqui não vai levar a gente pra lugar nenhum, sabe? Você tem toda a razão. Mas como é que convence os caras a fazer um movimento como esse com a Selic a 15%, cara? Então, é por isso que vem a parte da educação, que isso foi o processo que eu fiz inicialmente, porque isso não vai render só 15%. É engraçado que todo mundo fala, não, no Brasil não compensa empreender. Isso, normalmente, o cara que tá falando isso... Cara, e eu tava... Enquanto a gente tava lá embaixo, vai parecer que é puxação de saco, mas não é. Eu vou explicar, vou chegar no raciocínio. Mas a gente tava lá embaixo, eu falei, cara, o Flow, muito provavelmente, um dia vai ser, sei lá, maior que a Globo. Eventualmente, sim, por conta da idade média da audiência da Globo. Essas pessoas vão ficar mais velhas, eventualmente vão falecer, e você tem um público, uma audiência maior que vai ter crescido te ouvindo. Vocês estão tanto na primeira camada ali, na geração Z, e até a geração mais jovem que essa, e tem uma galera que já é mais jovem que te acompanha, então, por sucessão natural, em algum momento vai ser isso. E daí a gente entrou aqui, e é tipo uma casa, com uma caralhada de coisa bagunçada na entrada. Aí eu fiquei assim, caralho, os malucos são donos provavelmente, do maior conglomerado de mídia de 2050, e é isso aqui. É uma casa, e tem uma galera ali embaixo. Aí eu fiquei pensando, o Brasil, ao mesmo tempo que a gente não tem as mesmas oportunidades, não tem venture capital e tal, se você pensar bem, as frutas estão muito baixas. Olha o que você conseguiu construir. Você vai falar assim, não, é porque a gente é foda pra caralho. Não tô dizendo que não seja. Mas também é fruto da incompetência dos pares. É fruto do resto do mercado, dos dinossauros do mercado que controlam muito dinheiro, deles não terem enxergado essa porra no começo e ter parado com isso. Eles podiam ter parado. Eles não precisavam ter deixado você ir tão longe. Eles podiam ter comprado no começo. Não, mas podiam ter comprado no começo. Não, mas destruir é melhor. Não é, porque você compra pra destruir. Mas se destruir sem comprar é melhor. Mas é porque chegou num dia, deve ter tido esse dia na vida, sempre tem esse dia, em que vocês estavam ali, cara, vocês tinham um projeto, mas vocês tinham medo ainda. Porque tem uma hora que você não tá ricaço, você não tá cheio de grana, sabe o quê? E deve ter tido um dia que vocês estavam com medo pra caralho, que tava muito barato pra acabar com essa porra. É que o cara chegasse e falasse, cara, você não quer um programa na Globo e larga isso? Você ia falar, porra, dentro. Você ia falar. É porque tem um momento que você não deu certo ainda. E é esse a janela, cara, que hoje você não vai conseguir refletir sobre isso mais. Porque agora, pô, você já não tem mais medo. Você construiu esse negócio desse tamanho. Você tá errado. Tô errado. Por quê? Porque eu sou maluco, entendeu? Eu sabia que isso aqui ia dar certo desde a concepção. Pra mim era só uma questão de tempo, como foi mesmo. Tá ligado? Então, com certeza, a gente teve vários momentos que a gente teve medo, mas não que a gente corria o risco de não dar certo. O risco real que a gente correu foi de não ter fôlego de chegar no momento de dar certo. Por quê? A gente pagou pra existir 2 anos e tal. Tá ligado? Pagando pra existir. Lembra que eu te falei? Pô, tava legal, tava no Facebook fazendo as lives, tava com a grana. Então, a gente gastava dinheiro a gente bancava o bagulho aqui mesmo. 2 anos e pouco. Pra nós, era só uma questão de tempo. Isso é maluquice. Eu não sei te falar se eu tinha... Assim, na minha cabeça sempre fez muito sentido. Porque a fórmula é muito boa e tinha muito tesão envolvido. E quando tem muito tesão envolvido num projeto que é foda, então são os potenciais se encontrando e doideira, pau na máquina, vambora. Então eu juro pra você, meu irmão, se fosse pra fazer algum bagulho na Globo, por exemplo, eu até ia, mas não pra fazer o Flow, pra fazer outra coisa. Não dá pra fazer o Flow na TV. Tipo, primeiro que eu preciso de uma janela de tempo que não tem na TV. Segundo, que eu uso uma linguagem que não combina com a TV, tá ligado? Então, assim, e isso daqui é meio que a minha alma. E essa é a parte mais legal do meu dia, tá ligado? Poder estar aqui conversando com alguém que eu considero foda. Então, eu sabia que se alguém me oferecer... Lá no começo... Inclusive, lá no começo, tentaram comprar nós, pô.
Porra, é isso. Inclusive Mas lá... eu só não queria ficar de doido sozinho. É porque eu falei que eu queria fazer um banco, eu só queria provar que tem gente mais... Você só caiu no bait. Não, somos dois. Eu me identifico quando você fala. Eu fiquei falando, todo mundo ia falar assim, a audiência inteira tá ouvindo, falando, cara, esse maluco é retardado. Aí eu só queria provar que não sou só eu. Claro que não, cara. É que tem gente assim. Você tava falando do quando você falava pras pessoas que você queria ter um banco, as pessoas te achavam maluco. Cara, quando eu falava pras pessoas que ia fazer um podcast, as pessoas falavam que isso não ia dar certo, que não dá dinheiro, etc. E agora o que a gente consegue fazer? Você olha pra esse lugar aqui, não tem nada fabricado no Brasil quase, sabe? É verdade. É isso, se pegar tudo aqui vai estar escrito Made in China. Agora, quantos malucos tem igual eu e você que estão dispostos a industrializar o país, cara? Tem um monte. É isso que a gente precisa convencer as pessoas. Então, quando eu criei o VP, eu criei com essa mentalidade. Falei, cara, um dia essa galera vai confiar em mim pra caralho, porque eles vão ter confiado o dinheiro deles e vai ter rendido pra caralho. E daí eu vou virar pra eles e falar, beleza, agora tem mais 200 malucos igual a mim. Pra gente multiplicar a capital, você vai lá e vai investir. Vai dar errado eventualmente. Porque tem um monte de cara igual a gente que não tá disposto a largar o osso, mas o cara vai tentar e não vai conseguir. Mas se a gente conseguir convencer, cara, 3, 4% da população a colocar dinheiro nesses caras, o Brasil vira outro. E não precisa, não tô falando de eleger presidente da República nem nada. A gente precisa do seguinte, cara, dinheiro pra um cara que fala, velho, eu vou construir um microfone desse no Brasil. Esse cara, ele é tão doido quanto a gente, só que tem potencial hoje, sabe? Não tem esse cara só no mercado financeiro, ou só no mercado de mídia. Acho que a gente precisa fazer a população entender que esse cara tá se fudendo no Brasil. E quando um brasileiro tem que mudar de país pra fazer isso lá fora, é um fracasso que a gente teve como nação. E Verdade. é isso que mantém a gente nesse lugar meio merda que a gente tá, sei lá quantos anos, que o Brasil não tem crescimento real, cara. Você pega e analisa, assim, não tem crescimento da economia. E cada vez mais gente trabalhando em quê? Em loja de shopping, varejo, tal, o quê? Não tô dizendo que isso é errado, mas isso não vai levar a gente pra lugar nenhum. Sim, Comprar pô. coisa da China, bugiganga e vender aqui não vai levar a gente pra lugar nenhum, sabe? Você tem toda a razão. Mas como é que convence os caras a fazer um movimento como esse com a Selic a 15%, cara? Então, é por isso que vem a parte da educação, que isso foi o processo que eu fiz inicialmente, porque isso não vai render só 15%. É engraçado que todo mundo fala, não, no Brasil não compensa empreender. Isso, normalmente, o cara que tá falando isso é um empreendedor. É muito absurdo isso, né? Porque, assim, eu tenho muita vontade de, às vezes, estar na mesa quando eu ouço um cara falar isso, porque eu falo, cara, então fecha a sua empresa, porra. Se não vale a pena, por que você tem uma empresa? Por que é sempre o empresário que tá falando isso? Vira CLT, então, pô. Assina a sua carteira. Não, aí eu não quero. Então, é muito fácil, esse lugar é muito confortável. Esse lugar de, empreender no Brasil é impossível, é difícil pra caralho, a gente não tá conseguindo. Tá bom, e você faz o quê? Não, eu sou empresário. Tem que parar de desacreditar as outras pessoas, elas também têm direito de tentar, sabe? Não, é difícil? Pô, é difícil. E vai ser difícil sempre. Foi difícil pra mim, foi difícil pra você, mas não deu certo, não funcionou. A gente não ganhou grana pra caralho. Você quer voltar, assinar a carteira, 10 mil, eu pago pro seu salário. Não quer, ninguém quer, pô. Por quê? E aí como é que a gente fica falando que a gente empreender é difícil, então? É difícil, caralho, é difícil ser CLT, pegar ônibus 5 da manhã. Pô, é difícil, porra. Você acorda às 5 da manhã? Não. Eu também não. Olha que coincidência. A gente não pega ônibus lotado às 5 da manhã e tal. Mas a gente pode falar que empreender é foda no Brasil. Pô, pagar umas guias é difícil, burocracia do governo, etc. Mas muito pior do que isso, porra, é você não ter perspectiva nenhuma, você não conseguir, sabe, pensar em alguma coisa mais que isso. Então, esse foi o norte, sabe? É isso que eu queria quando eu comecei a fazer o que eu fiz. Eu ainda quero, não cheguei nem em 1% do que eu preciso para eu considerar que a UVP fez alguma diferença no país. A gente ensinou, sei lá, 50 mil pessoas a investir e tem essa mentalidade hoje. Agora a gente tá procurando os projetos. Acho que a partir do ano que vem a gente deve começar a procurar esses projetos pra gente fazer investimento, colocar essa galera, fazer umas rodadas. Galera, mostra pra mim um projeto de industrialização. Não precisa... Eu não tô falando que eu vou mudar o país inteiro, sabe? Mas eu acho que se a gente tiver essa visão, eu começo a fazer diferença porque outras pessoas vão querer me copiar. É isso que funciona, sabe? O cara vai olhar e falar, caralho, o Raul tá ganhando um dinheiro muito fácil, eu vou fazer também. E daí vai vir mais gente querendo venture capital, etc. Porque startup hoje em dia virou sinônimo de piada, né? Desempregado. O cara que põe startupeira no LinkedIn é porque não tem emprego. Antigamente você acreditava nisso, hoje em dia ninguém acredita. Porque, cara, é umas coisas que não fazia nada. É um monte de prestação de serviço chamado de empresa. Isso não é empresa, a gente precisa de indústria, coisa gigante, negócio legal, sabe? É bom, o lance das startups, dos startupeiros, realmente tá uma... eles estão meio em baixa agora, né? Não tem mais aquele mundo de dinheiro que tinha pra esses caras, né? Porque no Brasil nunca chegou a ter. E olha que louco, né? Se você olhar hoje, cara... Tem a história lá do Pedro Francesi, o Henrique do Bugraso, os caras que fundaram a Brex, né? São bilionários. Você imagina que esses caras estavam no Brasil, velho. Eles estavam aqui do nosso lado, em São Paulo. Os caras fundaram lá a Pagar-me, venderam a empresa a bilhão. E aí eles tiveram que se mudar para os Estados Unidos para entrar na lista da Forbes como os caras mais ricos. Você não acha lastimável que a gente tenha perdido 2 dos melhores cérebros do mundo, talvez? Esses caras estão lá agora gerando dinheiro para os Estados Unidos. Porque não dava para fazer aqui. Quando você vê ele dando entrevista e tal, você tem ele dando entrevista,
entrevista. O moleque tem 29 anos, velho. Construiu um império, 19 bi, sei lá, de patrimônio. Você olha pra aquilo, você fala, caralho, cara, esse cara tava aqui. Por que a gente deixou esse cara embora? Não dá pra continuar isso acontecendo, sabe, Igor? Eu fico pensando, velho, por que a gente tem que ficar só esperando isso da política, de algum lugar? A gente tem que fazer alguma coisa. Se esses caras continuarem indo embora, a gente nunca vai sair do lugar, velho. Se todos os gênios brasileiros tiverem que ir embora ou entrar no mercado financeiro que não gera uma industrialização, não gera a quantidade de empregos necessárias, porque hoje em dia é o que dá dinheiro no país, sei lá, você pega 10 maiores fortunas do país, 6 é banqueiro. E eu vivo disso também, mas eu tô dizendo, a nossa parte tem que ser menor. Eu não tô dizendo que não deve existir, que não é importante o mercado financeiro, mas a nossa fatia do bolo tem que diminuir um pouco. É isso que é o importante. A fatia do banco tem que diminuir um pouco e a gente tem que ter mais indústria, mais geração de emprego, porque isso gera gente de qualidade, sabe? Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.